Em 1967, Jean-Luc Godard era provavelmente o cineasta mais influente do mundo. 2 anos depois, ele dizia que seus próprios filmes eram burgueses e queria aprender com a Revolução Cultural Chinesa. Como alguém sai de acossado para Mao Tse-tung? Godard é extremamente conhecido por causa de suas obras durante a Nouvelle Vague. Junto de outros realizadores franceses, revolucionaram para sempre o cinema mundial. Ele foi responsável por clássicos como Acossado, O Demônio das 11 Horas e outras obras-primas. Godard, naquele momento, era uma celebridade intelectual, mas algo começava a incomodá-lo. Em maio de 68, Godard começa a achar que o cinema tradicional não era suficiente. Não bastava representar o mundo, era preciso transformá-lo. Então, ele decide transformar sua estética. Engajou-se profundamente na militância política. Junto de François Truffaut e outros cineastas, travaram uma batalha nos bastidores e conseguiram fechar o Festival de Cannes, em solidariedade aos estudantes e operários franceses que protestavam naquela época. Ele argumentava que era impossível celebrar o cinema enquanto o país estava em crise. Godard, naquele momento, estava rodeado por revoltas estudantis, greves e uma crise tremenda da esquerda europeia. Godard não estava apenas observando as transformações políticas da França, ele estava imerso nelas. Nesse contexto, muitos intelectuais passaram a procurar uma terceira alternativa, e poucos lugares pareciam representar essa possibilidade de forma tão sedutora quanto a China de Mao Tse-tung. Foi nesse momento que começou a fascinação de Godard pela Revolução Cultural Chinesa. Curiosamente, um ano antes de maio de 68, Godard já parecia antecipar essa radicalização em A Chinesa, filme que acompanha jovens estudantes franceses fascinados pelo pensamento de Mao Zedong. Na segunda metade da década de 60, a China vivia a Revolução Cultural, um dos acontecimentos mais importantes do século XX. Liderada por Mao Tse-tung, ela surgiu como uma tentativa de impedir a restauração capitalista e combater o surgimento de uma camada burocrática que começava a se consolidar dentro do próprio Estado socialista. Longe de ser apenas um período de conflitos, a Revolução Cultural representou um enorme avanço na participação política das massas. Milhões de trabalhadores camponeses e estudantes passaram a intervir diretamente nos debates sobre educação, cultura, produção e organização social, colocando em prática uma das experiências mais radicais de democracia de massas já vistas em um país socialista. Pela primeira vez, a questão não era apenas quem controlava a economia, mas também quem controlava a cultura, o conhecimento e as instituições. A Revolução Cultural procurava romper com hierarquias tradicionais e aproximar intelectuais, estudantes e trabalhadores, transformando profundamente a sociedade chinesa. Para muitos intelectuais europeus da época, a China representava algo que parecia perdido no Ocidente. Uma revolução ainda viva, capaz de mobilizar milhões de pessoas e de questionar estruturas que pareciam intocáveis. Foi essa energia revolucionária que chamou a atenção do Godard. Enquanto boa parte da esquerda europeia buscava novos caminhos após a crise do período, a experiência chinesa aparecia como um exemplo concreto de transformação social em larga escala. Em 1968 e 69, ao lado de Jean-Pierre Gorin e outros colaboradores, ele funda o grupo Dziga Vertov, um coletivo cinematográfico que buscava romper com o cinema tradicional e criar uma linguagem verdadeiramente revolucionária. O nome do grupo era homenagem ao cineasta soviético Dziga Vertov, um dos maiores teóricos do cinema marxista. Vertov acreditava que a câmera era capaz de revelar aspectos da realidade invisíveis ao olho humano e defendia um cinema voltado para a vida concreta dos trabalhadores, distante da ficção burguesa e do estrelismo de Hollywood. Seu filme mais famoso, O Homem com a Câmera na Mão, tornou-se uma das obras mais influentes da história do cinema. Inspirado por essas ideias, o grupo de Godard passou a produzir filmes políticos, abandonando quase completamente as narrativas convencionais em favor de reflexões sobre luta de classes, imperialismo, mídia e revolução. Algumas obras desse período são Pravda, Vendeste e British Sounds. Mas existe uma contradição interessante em toda essa história. Godard admirava a Revolução Cultural porque ela criticava privilégios, hierarquias e a separação entre intelectuais e trabalhadores. Só que ele próprio era intelectual. Não apenas isso, era um dos cineastas mais famosos do mundo. Seus filmes circulavam em festivais, eram debatidos em universidades, eram consumidos principalmente por uma elite cultural. Isso gerava uma pergunta difícil. Como fazer um cinema popular e revolucionário dentro de um circuito elitizado? Essa questão começa a aparecer cada vez mais na obra do
Godard. Ele passa a desconfiar do próprio cinema, passa a desconfiar da figura do autor e até da própria imagem. Para ele, talvez não fosse suficiente filmar operários, talvez não fosse suficiente defender uma revolução dentro do roteiro. O próprio ato de filmar precisava mudar. Existe uma frase famosa do Mao Zedong: quem são nossos inimigos? Quem são nossos amigos? Essa é a principal questão da revolução. Godard parecia aplicar essa lógica ao cinema. Quem produz as imagens? Para quem elas são produzidas? Quem controla a circulação? Que interesses elas servem? Para Godard, o cinema comercial não era apenas entretenimento, ele também era uma forma de reproduzir valores, formas de pensar, de enxergar o mundo. A própria linguagem cinematográfica carregava ideologia. No início dos anos 70, a experiência do grupo Dziga Vertov começa a se desgastar. Os filmes eram cada vez mais políticos, mas também cada vez mais distantes do público. A tentativa de destruir o cinema tradicional havia chegado a um limite. Então, algo muda. Em 71, Godard sofre um grave acidente de moto. Durante o período de recuperação, ele começa a repensar não apenas sua vida, mas também sua relação com o cinema. Aos poucos, Godard abandona a ideia de que o cinema deveria funcionar como um panfleto revolucionário, mas isso não significa que ele tenha abandonado a política, pelo contrário. A partir desse momento, sua obra se torna ainda mais reflexiva. Se antes ele perguntava como fazer uma revolução, agora ele passa a perguntar como as imagens moldam a nossa compreensão da história. Nos anos seguintes, surgem alguns dos trabalhos mais complexos de sua carreira. Em vez de discursos diretos sobre luta de classes ou imperialismo, Godard começa a investigar a própria natureza das imagens. Filmes, fotografias, propagandas, arquivos históricos, tudo passa a fazer parte de uma gigantesca reflexão sobre memória, violência, capitalismo e cultura. Existe algo curioso nessa fase. O jovem Godard acreditava que o cinema poderia ajudar a transformar o mundo. O velho Godard estava interessado em entender por que o mundo se transformou da maneira que se transformou. A revolução deixa de ser apenas um projeto político e passa a ser também uma questão histórica. Talvez nenhum filme represente melhor isso do que The Image Book. Ali já não existe narrativa. O que vemos é um mosaico de imagens, sons, fragmentos de filmes, guerras, discussões e memórias. É como se Godard estivesse revisitando todo o século XX através do cinema. Não mais como alguém que pretende oferecer respostas, mas como alguém que continua fazendo perguntas. Quando olhamos para a trajetória de Godard, é fácil enxergar rupturas. O crítico da carreira do cinema, o diretor da Nouvelle Vague, o democrata do grupo Dziga Vertov, um ensaísta experimental dos últimos anos, mas existe uma linha que conecta todas essas fases. A recusa em aceitar o cinema como um mero entretenimento. Durante toda a sua vida, Godard tratou as imagens como um campo de batalha, um lugar onde arte, política, história e ideologia se encontram. Por fim, o que Godard viu na China? O que Godard viu na China não foi apenas um país. Ele viu a possibilidade de uma revolução que continuava acontecendo. Uma revolução que não terminava com a tomada do poder. Uma revolução que alcançava a cultura, a educação, a arte e a própria forma de enxergar o mundo. E concordando ou não com essa experiência histórica, é impossível entender a trajetória de Godard sem entender o impacto que ela teve sobre sua visão de cinema. Porque durante toda a sua vida ele perseguiu a mesma pergunta: o cinema serve apenas para mostrar o mundo ou também pode transformá-lo? Se você gostou desse vídeo, considere dar o like e se inscrever no canal. Muito obrigado.